Essa eliminação não deveria ter ocorrido. Os Estados Unidos fizeram algo com os HIMARS que essas armas não deveriam conseguir. E a Marinha do Irã sentiu toda a força desse ataque histórico. Isso é um sinal, enviado ao Irã e ao resto do mundo, de que as Forças Armadas dos Estados Unidos podem fazer algo que nenhuma outra força militar jamais fez antes. Vimos os Estados Unidos afundarem navios iranianos com mísseis balísticos lançados de um sistema que, teoricamente, só atingiria alvos estacionários. Isso pode mudar para sempre como os Estados Unidos travam batalhas navais. O Warzone, ou TWZ, trouxe os detalhes ao relatar, em 10 de março, que os Estados Unidos têm usado seus sistemas de foguetes de artilharia de alta mobilidade, junto com mísseis ATACMS de longo alcance, contra o Irã. Isso não é notícia. O HIMARS é a escolha natural contra o Irã, já que o regime tem muitos alvos fixos para os Estados Unidos atacarem. O ATACMS é uma boa opção para esses alvos, então faz sentido. Mas nós dissemos que há um feito histórico envolvido, e esse feito se deve a outro tipo de míssil que o HIMARS está disparando contra o Irã, o Míssil de Ataque de Precisão, ou PrISM. O novo míssil estreou oficialmente contra o Irã, levantando dúvidas sobre uma possível variante antinavio dos Estados Unidos. Por quê? Vamos explicar ao falar sobre o ataque histórico dos Estados Unidos em breve. Antes, é importante entender o PrISM e por que ele pode ter sido essencial para os Estados Unidos alcançarem o impossível. Desenvolvido pela Lockheed Martin, o PrISM é apresentado como a nova geração dos sistemas de armas de precisão superfície-superfície da empresa. Isso já indica que se trata de um míssil balístico de curto alcance, que não deveria ser usado contra ativos navais. Vindo 2 por cápsula e podendo ser lançado pelo HIMARS, o PrISM tem um alcance que varia entre 60 e 499 km, ou 37,2 e 310 milhas, e entrega uma carga explosiva insensível, ou IM. Isso é notável pelo simples fato de que cargas IM são projetadas especificamente para a segurança, já que são criadas para garantir que nenhum estímulo externo, além daquele fornecido pelo próprio míssil, possa causar a explosão da carga. Esse é o conceito. O Irã logo percebeu que uma carga explosiva IM eficiente basta para afundar navios. O PrISM, segundo o Defense Post, permite aos Estados Unidos atingir rapidamente alvos sensíveis ao tempo, usando lançadores terrestres móveis como o HIMARS, já em operação. Sabemos que os Estados Unidos mantêm várias bases ao redor do Irã, então é provável que sistemas HIMARS estejam nelas. Os Estados Unidos só precisavam levar seus mísseis de 816 quilos, ou quase 1.800 libras, para onde quisessem, tornando o Irã alvo desse novo míssil balístico. Já vimos várias provas de que os Estados Unidos disparam mísseis com lançadores HIMARS e utilizam esses lançadores para lançar PrISMs. O Comando Central dos Estados Unidos apresentou evidências ao divulgar no X um vídeo com lançamentos de PrISM de local não revelado. Pela primeira vez, mísseis PrISMs de longo alcance foram usados em combate na Operação Fúria Épica, oferecendo ataque profundo sem igual, afirmou o Comando Central, mas sem dar muitos detalhes além de exibir alguns lançamentos. A conta Observador de Inteligência do Egito, no Chess, divulgou um vídeo mostrando o lançamento de um PrISM no Bahrein, revelando que os Estados Unidos têm ao menos um local de onde disparam o míssil. O Bahrein fica a uma distância de ataque do território iraniano. Além disso, qualquer míssil lançado da base americana lá teria que atravessar o Golfo Pérsico. Vimos que essa travessia pode nem ter ocorrido. Os Estados Unidos, ao usar seu novo míssil balístico, atingiram um navio em vez do território iraniano. Esse é o feito impossível que acompanha o primeiro uso do PrISM no mundo, e o TWZ explica o que aconteceu. O veículo entrou em contato para esclarecer comentários feitos pelo presidente do Estado-Maior Conjunto da Força Aérea dos Estados Unidos, Dan Kane, que havia dito que os primeiros 10 dias da Operação Fúria Épica viu os Estados Unidos afundarem 50 navios do Irã, usando uma combinação de artilharia, caças, bombardeiros e mísseis lançados do mar. A menção à artilharia deve chamar a atenção de alguns aqui. Quando o TWZ questionou o significado, um oficial americano anônimo informou que a artilharia se referia ao uso de HIMARS contra navios da marinha iraniana. Isso não era para acontecer. O HIMARS não foi feito para isso. Os ATACMS lançados pelo HIMARS não foram projetados para isso, como explica o TWZ. Vale lembrar que não há variante operacional do ATACMS capaz de atingir alvos em movimento, então só pode ser usado contra navios parados, segundo o portal. É possível que os Estados Unidos tenham atingido um navio parado com ATACMS, mas seu alcance limitado dificulta isso em relação ao PrISM. O HIMARS não é muito eficaz contra alvos móveis, como vimos na guerra da Ucrânia. A doutora Marina Miron,
que é especialista em guerra no King's College London, explicou quando falou à BBC sobre o uso dos lançadores HIMARS pela Ucrânia em 2022. O HIMARS é muito preciso contra alvos fixos com coordenadas exatas, disse Miron, mas não é tão eficaz contra alvos em movimento, como tropas, e não consegue deter um avanço. E ainda assim, o próprio Kane diz que a artilharia foi usada contra os navios do Irã, e o oficial que falou ao TWZ confirmou que essa artilharia era HIMARS. Evidências indicam que os Estados Unidos conseguiram pela primeira vez destruir um navio de guerra com um míssil balístico. A próxima dúvida é: como? Há uma reviravolta na história do PRISM que pode trazer a resposta. Antes, vamos aplicar a navalha de Ockham e supor que a explicação mais simples é correta. A explicação mais simples para o abate com um míssil balístico pelos Estados Unidos é o uso do HIMARS, provavelmente com o PRISM padrão, para atingir o navio parado no porto. Os Estados Unidos certamente já adotaram essa abordagem antes. Em 2 de março, o TWZ noticiou que os Estados Unidos atacaram uma importante base naval do Irã no Estreito de Hormuz, incendiando-a e destruindo ao menos uma fragata iraniana. Dias antes, o mesmo veículo noticiou outro ataque dos Estados Unidos à fragata iraniana classe Alvana atracada, que, segundo imagens de satélite, estava em chamas em Konarak, sudeste do Irã, no Golfo de Omã. No entanto, não houve confirmação sobre o que atingiu esses navios, e é totalmente possível que eles tenham sido atingidos pelo poder aéreo dos Estados Unidos, em vez da artilharia mencionada por Kane. O desafio aqui está relacionado ao alcance. Como só no Bahrein vemos lançamentos confirmados de HIMARS e PRISM, podemos usar esse exemplo. A menor distância entre o Bahrein e o Irã através do Golfo Pérsico é de cerca de 120 milhas, explica o TWZ. ATACMS e PRISM alcançam essa distância, mas só uma parte pequena do Irã fica ao alcance. Quando se trata de atacar navios no porto, os Estados Unidos têm opções limitadas. Os portos de Bandar Kangan e As-Saluya estariam dentro do alcance, mas não muito mais do que isso. Ainda assim, se o Irã tem estacionado navios de guerra nesses portos, é bem possível que os Estados Unidos tenham atingido essas embarcações usando mísseis balísticos para tirá-las da equação. Essa é a explicação mais simples para o feito inédito dos Estados Unidos. E se houver outra explicação? E se os Estados Unidos destruíram um navio de guerra iraniano em movimento com um HIMARS e um míssil balístico PRISM? Por mais estranho que pareça, é bem possível que isso tenha acontecido, e vamos explicar em breve. Antes de entrarmos mais a fundo nisso, você está assistindo ao The Military Show. Se ainda não se inscreveu, agora é o momento perfeito para clicar no botão e nunca perder um vídeo. Então passamos do provável para o aparentemente impossível. Como os Estados Unidos poderiam atingir um navio em movimento usando um de seus mísseis balísticos? Esse feito é muito difícil, mesmo nas melhores condições. Mesmo com o PRISM padrão, os Estados Unidos teriam dificuldade para atingir um navio em movimento. A pista está no que acabamos de dizer. Por mais rápidos que sejam os mísseis balísticos, eles ainda precisam percorrer centenas de milhas para alcançar seus alvos. Ataques instantâneos não são possíveis. Então, um alvo que está se movendo rapidamente, como um navio, é um desafio muito difícil. Coloque esse alvo no azul infinito do oceano ou mar, e os desafios aumentam ainda mais. É um grande desafio localizar um navio e prever sua posição quando um míssil chegar, pois mísseis balísticos comuns nem sempre são ideais para isso. Pelo menos não os mísseis lançados dos HIMARS. Mas os Estados Unidos podem não ter lançado míssil convencional. A versão do PRISM usada contra o navio de guerra iraniano pode ter sido uma variante antinavio que os Estados Unidos desenvolvem há tempos. Nossa prova desse desenvolvimento é de 2024. Em junho daquele ano, a Naval News noticiou que os Estados Unidos haviam concluído seu primeiro exercício de afundamento com míssil balístico antinavio, ou SINC-X, e usaram o PRISM para isso. No exercício, os Estados Unidos usaram um lançador autônomo multidomínio e 2 mísseis PRISM para atingir um navio desativado em movimento no treinamento Valiant Shield. Esse exercício representou o primeiro uso de ambos os sistemas fora do território americano, o que já foi um marco por si só. O principal marco foi o PRISM ter acertado o alvo. Um SINC-X nunca havia sido concluído usando um míssil balístico antes, agora foi. Isso mostra que o PRISM dá aos Estados Unidos uma ferramenta para repetir feitos parecidos quase 2 anos depois, perto do Irã. O TWZ afirma que há indícios de que os Estados Unidos desenvolvem uma versão do PRISM, com um buscador extra chamado Incremento 2. Rumores indicavam que isso estava em desenvolvimento em janeiro de 2024, 6 meses antes do sucesso do SINC-X com o PRISM. Os Estados Unidos haviam celebrado a conclusão do projeto que permitiu a criação do PRISM, Incremento 2, em 2023, informou o TWZ na época.
e estavam no processo de transformar um projeto de pesquisa bem-sucedido na implementação dessa nova tecnologia. O uso do PRISM no verão de 2024 para afundar um navio pode ter sido o primeiro exemplo da tecnologia Incremento 2 gerando resultados. Em outras palavras, os Estados Unidos estão usando o PRISM no Irã, mas não da forma que poderíamos ter imaginado. No entanto, há muitas incógnitas nessa equação, como explica o TWZ. O Exército pode já estar usando os PRISMs Incremento 2, ainda que de forma limitada. O Exército informou que começou os testes de voo do novo sistema de busca em 2023. Segundo o veículo, não se sabe se os mísseis do Incremento 1 podem ser facilmente adaptados para o Incremento 2, e é possível que os Estados Unidos tenham usado o PRISM Incremento 1 contra um navio parado. Ainda assim, há uma coisa que sabemos com certeza. Os Estados Unidos conseguiram destruir pelo menos um navio iraniano usando HIMARS, e essa destruição provavelmente foi realizada com um míssil balístico. Se o navio estava parado ou não pouco importa, pois este ataque é inédito para os Estados Unidos. Isso mostra ao Irã que os Estados Unidos têm mais formas de destruir seus navios de guerra do que se imaginava. Isso nos leva aos motivos que tornam esse ataque importante. Além dos Estados Unidos terem feito algo inédito, que detalharemos depois, esse ataque indica que estão mais próximos de neutralizar a marinha iraniana. Esse é um objetivo-chave da Operação Fúria Épica, pois o principal trunfo do Irã é controlar o Estreito de Hormuz, mais do que representar ameaça naval aos Estados Unidos no Golfo Pérsico. Esta estreita via marítima fica ao sul do Irã. Cerca de 20% do petróleo e gás transportados por mar do mundo passam por ela anualmente. Segundo o Guardian, só em petróleo isso representa 20 milhões de barris por dia. O Estreito de Hormuz é ainda a principal rota de navios-tanques super resfriados que levam gás natural liquefeito. Pior ainda, esse estreito não pode ser facilmente contornado, como o Estreito de Malaca, tornando-se um ponto de estrangulamento para grande parte do petróleo e gás mundial, o que dá influência ao Irã. Essa influência depende de o Irã manter uma marinha funcional, algo que os Estados Unidos tentam impedir agora. Kane disse que os Estados Unidos já destruíram cerca de 50 ativos navais iranianos, incluindo o navio provavelmente atingido por seu míssil balístico. Como destaca o New York Times, uma complicação adicional é que o regime do Irã tem, tecnicamente, duas marinhas. Segundo o jornal, a Marinha da República Islâmica do Irã é semelhante às de outros países por ter navios de guerra convencionais. Há também uma Marinha da Guarda Revolucionária, que usa barcos menores e rápidos para patrulhar o Estreito de Hormuz, podendo realizar ataques rápidos para desencorajar o uso do estreito. É isso que os Estados Unidos tentam enfrentar agora. Todo ataque a navio iraniano de qualquer marinha é uma vitória para garantir o fluxo de petróleo e gás no Estreito de Hormuz. O trânsito pelo estreito ainda não foi reaberto. Especialistas como David Roche, da Quantum Strategies, prevêem reabertura total do estreito no fim de março. A cada ataque bem-sucedido a navios iranianos, esse prazo se torna mais viável. Os Estados Unidos atacaram navios iranianos tentando colocar minas no estreito, destruindo 16 dessas embarcações. Caça-minas serão necessários se essas embarcações tiverem sucesso. Aqui, ocorre uma disputa pelo Estreito de Hormuz. A capacidade dos Estados Unidos de atingir navios com mísseis balísticos aumenta os problemas do Irã em uma guerra naval que já está perdendo. Vamos retomar por que os Estados Unidos usarem um míssil balístico para destruir um navio é tão relevante em um contexto mais amplo. Segundo o TWZ, as Forças Armadas dos Estados Unidos tentam recuperar o atraso na corrida dos mísseis balísticos antinavio há tempos. A China fez investimentos massivos nessa área, o que levou ao desenvolvimento de armas como o KD-21, que é um míssil balístico lançado do ar, que, teoricamente, poderia atingir navios. No entanto, teoricamente é a palavra-chave. A China não participa de grandes guerras há décadas, e suas forças armadas modernizadas são praticamente não testadas. Os Estados Unidos eliminaram toda a teoria e conjectura com seu recente ataque de míssil balístico antinavio. Os Estados Unidos mostraram ter uma versão do PRISM que atinge navios. Esteja um navio atracado ou em alto mar, o simples fato disso ter acontecido em uma situação real de combate fez com que os Estados Unidos deixassem de tentar alcançar os outros para se tornarem líderes mundiais nesse campo, simplesmente pelo fato de serem o único país que realizou esse tipo de ataque. Isso é um sinal não apenas para o Irã, mas, como explica o TWZ, para qualquer outro país que possa se ver em conflito com os Estados Unidos no futuro. O PRISM é frequentemente discutido como uma capacidade nova e particularmente importante no contexto de um possível confronto de alto nível contra a China no Pacífico.
Devido ao alcance maior que o ATACMS, segundo o portal, esse alcance extra será útil para atingir alvos em terra e no mar. Tudo isso significa que o PRISM não está apenas ativo, mas também passou por seus primeiros testes reais de combate e está superando todos com louvor. É quase certo que os Estados Unidos lançaram novos mísseis balísticos contra alvos no Irã. Se o TWZ estiver certo sobre o que Kane disse dos Estados Unidos destruírem ativos navais iranianos com artilharia, o PRISM é uma ameaça ainda maior para países como China e Rússia. Os Estados Unidos podem destruir navios com mísseis balísticos. Isso dá aos Estados Unidos uma capacidade importante, não só no Irã, mas em qualquer conflito futuro. A China deve se preocupar com essa nova capacidade, especialmente em relação aos porta-aviões que tanto investiu para construir. O porta-aviões classe Fujian deveria representar progresso, mas a realidade é que ele poderia ser destruído por um navio de guerra americano construído na década de 1970. Sem contar os mísseis balísticos que os Estados Unidos podem lançar contra ele. Veja nosso vídeo para saber mais. Se gostou do vídeo, inscreva-se no The Military Show para acompanhar nossa cobertura da guerra do Irã. Obrigado por assistir.